Shalom Lekulam. Por que nós iremos comemorar Yom Teruah e não Rosh Hashanah? Bem, essa é uma boa pergunta. Por que iremos comemorar Yom Teruah e não Rosh Hashanah como a maioria? A resposta está na própria Torá. E eu convido você a conferir comigo o motivo pelo qual nós não seguimos a multidão, o motivo pelo qual nós não seguimos a maioria, tá? E o motivo pelo qual nós não reconhecemos essa próxima Hag como Rosh Hashanah, assim como Yom Teruah. A resposta está exatamente aqui na Torá. Convido você a conferir comigo o primeiro versículo do capítulo 29 de Bamidbar, que é o quarto livro da Torá, que traduzem números, né? Então, vamos conservar o nome original. Então, iremos ler o versículo primeiro do capítulo 29 de Bamidbar. Diz assim: semelhantemente, tereis santa convocação num primeiro dia do 7º mês. Então, esta é a resposta. Este é o que está vindo aí, é o 7º mês e não o primeiro. Então, imagine você, se pegassem o calendário comum, calendário civil, gregoriano, e as pessoas comuns, elas deixassem de comemorar o Ano Novo Civil no dia 1º de janeiro e passassem a comemorar o início do Ano Civil no dia 1º de julho, né? Então, seria uma coisa até absurda. Quer dizer, dia 1º de janeiro, é claro que é o janeiro. Janeiro é o primeiro mês do Ano Civil. Então, é lógico que o primeiro dia a se comemorar o início do ano civil é 1º de janeiro. O dia em que se comemora o início do ano civil é 1º de janeiro. E não em 1º de julho, porque julho é o 7º mês do ano civil e não o primeiro. Então, imagine você, as pessoas deixando de comemorar o início do ano novo civil em 1º de janeiro e passando a comemorar o início do ano civil, início do ano novo civil, em 1º de julho, que é o 7º mês desse calendário. Então, seria uma coisa absurda. Então, é absurdo nós querer seguir a multidão simplesmente porque, digamos assim, a maioria segue, a maioria faz isso, a maioria pratica isso. Então, isso eu chamo de apostasia. Nós chamamos de apostasia. Então, nós não iremos seguir a multidão, nós não seguimos, nossa comunidade não segue a multidão. Nossa comunidade segue a Deus. E o que é que Deus diz aqui? Veja que o que diz o versículo 1º do capítulo 29 de Bamidbar, diz o seguinte: semelhantemente tereis o quê? Tereis santa convocação. Nós seremos convocados por quem? Por Deus. Nós estamos sendo convocados por nosso Criador, bendito seja Ele. Então, o que diz aqui? Tereis santa convocação no primeiro dia do 7º mês, tá? Então, está totalmente claro aqui, isso aqui não é uma metáfora, isso aqui não é um sonho onde Yosef, né, o que chamam de José, tinha que interpretar para se entender. Isso não é um sonho que precisa de interpretação. Isso aqui não é a visão de Daniel, né, que teve que interpretar visões, depois teve visões, interpretou as visões do rei, e depois ele mesmo teve visões e tinha que interpretar aquelas visões, né? Então, precisamos de interpretar o que está aqui de forma literal? É claro que não, isso aqui não é uma metáfora.
Isso aqui não é um sonho, como o sonho de Yosef Mitzrayim, o José do Egito, como chamam, como traduzem. Isso aqui não é uma visão de Daniel, nem no tempo da Babilônia, nem no tempo da Pérsia. Isso aqui não é uma visão. Isso aqui é um estatuto, uma ordenança divina. Deus estabeleceu que este é o 7º mês do ano. Então, este tem que ser, sim, o 7º mês do ano. Então, nós não iremos comemorar Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, início do ano. Rosh Hashanah, início do ano talmudista, do ano talmúdico. Tá bom, gente? Pelo calendário talmúdico. Tá? Então, nós não reconhecemos esse início de ano dos talmudistas. Nós não seguimos esse início de ano comemorado pelos talmudistas. E a resposta é a seguinte, escrito aqui, que este é o 7º mês e não o 1º. Então, se é o 7º mês, então como é que eu vou comemorar o início do ano no 7º mês do ano? É absurdo, mas as pessoas seguem, a maioria segue. Tá? Então, iremos seguir a multidão? Não, iremos seguir a Deus. Iremos ficar com o que está escrito na Torá e não com aquilo que os seres humanos estabeleceram. Uma regra estabelecida por Deus é quebrada e se observa a regra estabelecida pelo homem, o ser humano. Tá? Então, quem tem mais peso? A palavra do homem. Quem tem mais valor? A palavra do homem. Quem tem mais importância? A palavra do homem. A palavra de Deus tem menos importância, porque senão eles estariam comemorando Yom Teruah e não Rosh Hashanah. Então, como diz o versículo, semelhantemente tereis santa convocação, nós somos convocados por Deus, tá? No 1º dia do 7º mês, para fazer o quê? Deus diz assim que nenhuma obra comum a gente faz somente o que é essencial, como no tempo daquela gripe da China, que veio da China. Então, nenhuma obra servil fareis, nós iremos fazer nenhuma obra comum, somente o que é essencial, o que é necessário mesmo. Lavar roupa, varrer casa, e um montão de outras coisas se faz antes ou depois, mas não em Yom Teruah, somente o essencial. Então, diz mais aqui, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de aclamação. Então, um dia de aclamação é um dia de quê? Um dia de alegria. Então, porque Deus fala que no 1º dia do 7º mês nós estamos sendo convocados e que nesse dia nós não devemos fazer nenhuma obra comum, nenhum serviço, nenhum trabalho comum, mas somente só é permitido o essencial. E diz mais aqui que nos será um dia, que para nós será um dia de jubilação, aclamação, Yom Teruah, aclamação, dia de aclamação. Então, nós podemos entender, Yom Teruah, dia de aclamação, é um dia de alegria. Yom Teruah é um dia de se alegrar, é um dia de festa, é um dia de felicidade, um dia de alegria. E o que nós fazemos em Yom Teruah? Yom Teruah, nós vamos comidas especiais, nós vamos nos reunir para comer comidas especiais, bebidas especiais, nós iremos ter, além das refeições especiais, músicas alegres, dança, nós iremos dançar na presença de Deus, como Miriam fez quando os nossos antepassados atravessaram o Mar Vermelho. Então nós iremos nos alegrar diante do nosso Criador, bendito seja Ele. Então, este é o motivo pelo qual nossa comunidade não segue a multidão, não segue e não reconhece e não pratica esse dia como o dia, ou seja, como Rosh Hashanah, que é o início do ano para os talmudistas. É como se deixasse de comemorar o início do ano em 1º de janeiro para comemorar em 1º de julho, que é o 7º mês do ano civil. Tá? Então, eles seguem o calendário talmúdico. Nós não seguimos o calendário talmúdico, nós seguimos o calendário estabelecido por nosso Deus. E eu convido você a vir comigo aqui para Shemot, que é o 2º livro da Torá. Shemot,
nós iremos ler Shemot no capítulo 1, os versículos 1 e 2 do capítulo 12 de Shemot, que é o segundo livro da Torá, traduzem Êxodo, traduzem Êxodo. Nós mantemos o nome original, que é Shemot. Então, os versículos 1 e 2 do capítulo 12 de Shemot diz o seguinte: E falou Yahvé a Moshe e a Aarão na terra do Egito, dizendo. Falou quem? Moshe? Não. Quem falou? Aarão? Não. Quem falou? Miriam? Não. Quem falou? Deus. Tá? E falou Yahvé a Moshe, ele falou para Moshe e para quem? Seu irmão Aarão. Aarão diz o seguinte: e falou Yahvé a Moshe e a Aarão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o quê? O princípio dos meses. Que mês é esse, gente? O mês de Aviv, chamam também Nissan, que é o mês da primavera, lá no hemisfério norte, que acontece exatamente no mês de março, ficou lá atrás, que coincide com o mês de março do calendário civil, que é Eitanim, ou seja, que é Aviv, que é Aviv. Então, olha só como está claro aqui. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este mesmo mês. Que mês? O mês da saída dos nossos antepassados lá do Egito. Os nossos antepassados saíram de lá no mês da primavera, no dia 14, ou seja, 14 dias depois do equinócio da primavera no hemisfério norte, onde fica Israel. Tá? Evento que acontece todos os anos, no mês de março. Aí quando é equinócio da primavera no hemisfério norte, onde fica Israel, é equinócio de outono aqui no hemisfério sul, onde fica o Brasil. Então, para que mais claro do que isso? Como eu falei anteriormente, isto aqui não é os sonhos de Yosef, tá? Yosef, Misraim, que traduzem José do Egito. Vamos manter o nome original, Yosef. Isso aqui não são sonhos de Daniel, tá, gente? Quando ele interpretou, ou seja, as visões de Daniel, quando ele interpretou as visões de Dário. Isso aqui também não eram as visões que ele mesmo teve, tá? Não são as visões que ele mesmo teve. Precisa de interpretação. Isso aqui também não é uma parábola, isso aqui está literalmente sendo falado por Deus. Deus falou claro que este mês, o mês de Aviv, que é o mês da primavera, Aviv significa primavera, é literalmente primavera, também é chamado de Nissan. Então, este mesmo mês será o princípio dos meses, se Deus mandou o mandamento, gente. Se Deus disse que Aviv tem que ser para nós, é para nós o princípio dos meses, o primeiro dos meses, o princípio dos meses, tá, gente? Então tem que ser praticado isso aqui. Então este é o motivo que nós não reconhecemos esse Rosh Hashanah no 7º mês do ano, tá, gente? Porque o mês da primavera já passou há 6 meses, já fazem 6 meses, tá, gente, que o equinócio da primavera aconteceu lá no hemisfério norte, onde fica Israel. E diz mais aqui: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, gente. Está claro aqui. Isso aqui não é metáfora, não. Não é metáfora. Isso aqui Deus está falando, literalmente, estabelecendo como mandamento para nós. Quando Deus fala que este mês, ou seja, Aviv, este vos será o primeiro, tá? O primeiro dos meses do ano. Então Deus mandou, é mandamento. Se Deus disse que para nós o primeiro mês do ano é Aviv, tem que ser Aviv. Então por que vou comemorar, nossa comunidade e vai comemorar Rosh Hashanah no 7º mês do ano? É absurdo. Então é por isso que nós não seguimos o calendário dos talmudistas. Nós não seguimos esse calendário. Nós seguimos
o calendário que Deus estabeleceu, que começa quando, gente? Começa aqui no equinócio da primavera, claro, no hemisfério norte, lá no mês de março, nos meados do mês de março, tá, gente? Claro, equinócio da primavera em Israel, aí aqui no hemisfério sul, onde fica o Brasil, equinócio de outono, mas nós nos baseamos no equinócio da primavera, onde fica no hemisfério norte, equinócio da primavera do hemisfério norte, onde fica Israel, tá bom, gente? Então, está claro aqui que Deus estabeleceu que o mês da primavera é o primeiro mês do ano. Então, nossos antepassados saíram no dia 14. Deus podia ter dito assim, não, tu está saindo hoje, então vocês estão saindo hoje, então este é o primeiro dia do mês para vocês, este é o primeiro dia do mês para vocês. Não. Deus deixou claro que eles estavam saindo a 14 dias do equinócio da primavera, ou seja, já faziam 14 dias que a primavera tinha se iniciado lá no hemisfério norte, tá bom, gente? Lá no hemisfério norte, faziam 14 dias. Então, Deus podia ter, olha, vamos começar a contagem a partir de hoje, tá? A partir de agora. Vocês estão saindo agora, no finalzinho do dia 14, ou seja, no finalzinho desse dia, então, este para você vai ser o dia 1º. Não, Deus disse, dia 14, nossos antepassados saíram do Egito no dia 14 de Aviv, ou seja, dia 14 do mês da primavera. Ou seja, 14 dias depois do equinócio da primavera no hemisfério norte, onde fica Israel, onde fica o Egito. Tá? Então, pode se perguntar como é que você sabe que este é o mês da primavera? Como você sabe que que este é um mês que nossos antepassados saíram no mês da primavera? Eu convido você a abrir a Torá um pouco mais à frente, no capítulo seguinte. Nós iremos ler o versículo 4 do capítulo 13 de Shemot, tá, gente? Traduz em Êxodo. Capítulo 4 do versículo 13 de Shemot diz o seguinte: hoje, no mês de Aviv, vós saís. Hoje, no mês de Aviv, hoje, no mês da primavera, vós saís. Tá bom, gente? E deixa claro aqui que este é o dia 14 do mês. Tá bom, gente? Então, nós seguimos a quem? Seguimos a Deus. Então, se Deus falou que nossos antepassados saíram no mês de Aviv, ou seja, o mês da primavera, que a primavera em Israel ocorre, coincide, tá, gente, com dia 20, 21, mais ou menos, de março do calendário comum. Então nós seguimos a Deus. Então, se Deus disse que o mês da saída dos nossos antepassados, será para nós o primeiro dos meses do ano, ele estabeleceu como mês o mês da primavera, o primeiro dos meses como mês da primavera, mas o dia ele deixou como estava, 14 dias depois do equinócio da primavera. Então, queridos, todos nós sabemos que para nós, para a nossa comunidade israelita, nós entendemos, claro, todo ano para nós começa no equinócio da primavera, o calendário sagrado. Para nós é esse, que Deus estabeleceu, tá, gente? Então, o último dia do ano será exatamente o último dia da estação do inverno lá no hemisfério norte. Porque lá para dezembro começa o quê? Começa o verão, começa o solstício, começa o verão a partir do solstício de verão, tá? Solstício de verão dá início à estação de verão aqui no hemisfério sul. E, consequentemente, tá, no mesmo momento, tá bom, gente? Quando vai ser aqui no hemisfério sul, onde fica o Brasil, será solstício de verão, lá no hemisfério norte, onde fica Israel, é solstício de inverno. Então, o último dia dessa estação, o último dia da estação do inverno, lá no hemisfério norte, tá, gente? É o último dia do ano para nós, deste ano. Tá? Deste ano. Então, da mesma forma, é claro,
Aqui no hemisfério sul é o último dia da estação de verão. Boto lá no hemisfério norte, é o último dia do ano, é o último dia da estação de inverno. Aqui no hemisfério sul é o último dia da estação de verão. Para se iniciar o quê? Para no dia seguinte ser equinócio da primavera, hemisfério norte, onde fica Israel. Nós nos baseamos no hemisfério norte, onde fica a Ereit Israel, tá bom, gente? A terra de Israel. Então, nós seguimos a Deus e vamos continuar com a nossa fidelidade à Torá escrita, ao nosso Deus. Resgatamos o calendário sagrado estabelecido por nosso Criador. Nós não seguimos o calendário dos talmudistas, tá, que é baseado na lua, no ciclo lunar, onde dentro de um ano atrasa 10 dias. Em dois anos atrasa mais 10 dias, aí fica um atraso de 20 dias. E dentro de 3 anos, atrasa mais 10 dias e forma um atraso de 30 dias. Aí eles criaram o Adar 2, porque o último mês do ano do nosso calendário também é Adar, mas só que eles criaram o Adar 2 porque tem o Adar e eles fizeram também o Adar 2. E aí acaba sendo de 3 em 3 anos, o calendário talmúdico ele tem 13 meses, tá, gente? 13 meses. Sendo que o nosso fica inalterado, sempre serão 12 meses, tá? E nós não precisamos corrigir, porque quem fez o calendário foi Deus, quem estabeleceu o calendário foi Deus, tá bom, gente? Então a gente vê que esse calendário lunar dos talmudistas não foi Deus que criou, até porque é um calendário que ele atrasa todos os anos 10 dias, é muita coisa, tá? Em 2 anos atrasa mais 10 dias, fazem 20 dias de atraso. Em 3 anos atrasa mais 10 dias, fazem 30 dias de atraso. E se eles não criassem o Adar 2, um 13º mês, então ficaria, sabe, todas as festividades cairiam em datas diferentes, em estações diferentes do ano. Entende, gente? Então, é um absurdo. Tá? Tem que regular esse mês como se Deus tivesse criado um calendário desse. Deus nunca criou esse calendário lunar. Esse calendário lunar, na verdade, era o calendário dos babilônios. Lamentavelmente, foi herdado pelos talmudistas e, consequentemente, no tempo de Antíoco Epifânio, quando a Macedônia, o Império Macedônio, ele chegou ao fim, foi dividido em quatro. Uma das regiões ficou com Antíoco Epifânio, ficou com aquela região da Síria, e Antíoco Epifânio atacou a Judéia, no tempo chamado Judéia, e ele proibiu a prática da nossa crença, proibiu de praticar o Shabat, proibiu de praticar as festas, profanou o Beit HaMikdash, o templo, e proibiu até a circuncisão, aí, obrigando as pessoas realmente a deixar de praticar a nossa crença, as mitzvot do nosso Deus, até se levantar os macabeus e realmente derrotar Antíoco Epifânio e seu exército, expulsá-lo do território da Judéia e libertar novamente, resgatar a nossa religião, mas lamentavelmente que tanto práticas da Babilônia como práticas também dos helenistas, os helenistas, eles se tornaram pessoas, digamos assim, praticantes de coisas que realmente não tem nada a ver com a nossa Sagrada Torá. Então, uma dessas coisas, esse calendário que eles praticam aí, que não é o calendário que nosso Deus falou, tá? Começa sempre na primavera, então não tem alteração nenhuma, é sempre na primavera que começa. Então, nós já vimos aqui que o nome do mês que Deus falou, o mês da saída dos nossos antepassados, foi o primeiro mês do ano para nós, o primeiro mês do ano para nós, foi ordem de Deus, então nós iremos cumprir. E o versículo 4 do capítulo 13 de Shemot diz que esse mês da saída dos nossos antepassados é o mês de Aviv. Hoje, no mês de Aviv, vós saís. Quer dizer, a saída foi no mês de Aviv. Então, nós entendemos claramente que eles saíram no dia 14, ou seja,
14 dias depois do equinócio da primavera. Então, esse mês, ele também é chamado de Eitanim, né? Então, Melachim Aleph, iremos ler os versículos 1 e 2 de Melachim Aleph, que traduzem primeiro Reis. Melachim Aleph, vamos manter o nome original, Melachim Aleph, versículo 1 do capítulo 8 de Melachim e Melachim Aleph. Diz assim: Então congregou Shelomo os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto de Arrevé da cidade de Davi, que é Tion. E todos os homens de Israel se juntaram na festa, tá? Na festa, ao rei Shelomo, no mês de quê? No mês de Eitanim, que é o 7º mês. No mês de Eitanim, que é o 7º mês. Então, este mês para nós, o mês o primeiro, ou seja, o mês que se aproxima para nós é o 7º mês do ano, né? Ele é chamado Eitanim, tá, gente? É o 7º mês do ano. E no primeiro dia desse 7º mês nós comemoramos Yom Teruah, que para nós é um dia de alegria, que é como se fosse, digamos assim, já que vem o dia de aflição, que é Yom Kippur, então antes de Yom Kippur, que é um dia antes de Yom Kippur, vamos ter o dia de alegria. Acho que é o dia de agradecer a Deus, é um dia de festa, tá? De comidas especiais, bebida, de muita música, de dança. É um dia de se alegrar, um dia de aclamação. Yom Teruah, um dia de aclamação, um dia de júbilo. Podemos entender como um dia de alegria. Vamos nos alegrar nesse dia, porque 10 dias depois desse mês será Yom Kippur, que é um dia de aflição, onde iremos fazer coisas diferentes, iremos nos comportar de forma diferente, diferente da forma que nos comportamos em Yom Teruah. Tá? Então, esse é o motivo que nós não comemoramos Rosh Hashanah dessa data, porque para nós este é o 7º mês. Para nós não, porque para a Torá, está escrito aqui na Torá que esse é o 7º mês. E novamente o talmudista vai ler que é o 7º mês, mas vai ignorar e vai comemorar Rosh Hashanah, ou seja, o início do ano, que é como se fosse o primeiro mês do ano para eles. Como se fosse, não, é o primeiro mês do ano para eles. Tá? Que nós não aceitamos, assim como eles ignoram o Teruah, nós ignoramos também o Rosh Hashanah. E depois nós vemos que os talmudistas vão comemorar no dia 10 e vão ler ali sobre Yom Kippur e vai ver que ali é o dia 10 do 7º mês, é o dia de aflição, né, Yom Kippur. Depois, um pouco mais à frente, ele vai ler que sobre Sukkot, que vai ocorrer no dia 15, a partir do dia 15 de Eitanim, tá, do 7º mês. Ele vai ler ali que este no dia 15 do 7º mês, né? Vai ser, nosso Deus ordena a comemoração de Sukkot. Então, nós não praticamos esse calendário, nossa comunidade segue distinta, tá? Sem seguir a maioria, tá bom, gente? Só porque a maioria nós iremos seguir, porque as pessoas eles querem, digamos assim, seguir a multidão em vez de seguir a Deus, mas nós somos uma comunidade pequena, iremos manter a nossa fidelidade ao nosso Deus, tá? Então, o nosso calendário também é um calendário diferente. Os talmudistas estão em 5.000 e alguns anos, nós estamos no ano 6.942, tá bom, gente? No equinócio da primavera do ano que vem, ou seja, que vai coincidir em março do ano 2026, ou seja, que vai coincidir com mais ou menos dia 20 ou 21 de março de 2026, nós iremos entrar no ano 6.943, tá bom, gente? Então, em pouco tempo, nós iremos chegar ao ano 7.000, segundo a cronologia que nós seguimos
tá bom? Que a nossa comunidade independente, segue essa cronologia e também pratica esse calendário, observe esse calendário, que é totalmente diferente do calendário dos talmudistas, e a cronologia também, os anos, desde o tempo do início, tá? Para nós estamos no ano 6.942, tá? No ano que vem é 6.943 e falta pouco para o ano 7.000 para nós. E daqui para lá, eu acredito que tem muitas coisas que vão acontecer. Então, este é o motivo, nós iremos nos alegrar e festejar ao nosso Deus, bendito seja Ele. Shalom, Yom Teruah Sameach.